Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao canal e a esta pequena minissérie chamada Melodias do Horror Cinematográfico, o Delicado Som do Inferno. Este é o 5º episódio e os ouvintes que assistiram aos 4 prévios já sabem mais ou menos como a dinâmica funciona. Primeiramente, eu apresento a composição-chave, o tema principal de um filme de horror para vocês. E depois, nós começamos a fazer algumas meditações e reflexões acerca daquilo que ouvimos, ou, na verdade, estamos revisitando, que é o que eu faço nos episódios aqui. Revisitar composições as quais eu gosto, mas que também deixaram alguma marca na história do gênero. Algumas composições, claro, são boas o suficiente para dizermos que elas deixaram marcas na história do cinema, mas não é sempre do meu intuito colocar aqui trilhas que são muito rebuscadas ou necessariamente orquestrações, como aconteceu em algumas das selecionadas nos episódios anteriores. Algumas músicas são mais minimalistas, mas isso não quer dizer que elas não sejam marcantes. E os ouvintes cinéfilos, ao ouvi-las, automaticamente já relacionam a composição, as melodias, as harmonias com um filme em questão. É disso que se trata, basicamente, esta pequena minissérie Melodias do Horror Cinematográfico. Melodias que, de fato, marcam em algum sentido, que aproximam o cinéfilo ou ouvinte de um conceito específico de cinema, de uma história, de um roteiro, de uma obra previamente vista. No episódio em questão, eu optei por selecionar faixas que são de fato mais minimalistas e não tão orquestrais assim. Mas vocês irão com certeza se lembrar delas caso tenham assistido os filmes em questão. Sem mais delongas, vamos ao que interessa.
simples, porém eficiente. Algo que nós podemos falar de basicamente toda a música que John Carpenter escreveu para seus filmes. Lembrando, para quem não se lembra, sim, o Carpenter tinha essa característica como diretor. Ele dirigia, mas também escrevia a própria música dos seus filmes. Não apenas porque ele gostava de fazer isso, mas John, embora não fosse um bom musicista, ele tinha bons conceitos. Nós podemos chamá-lo tranquilamente de um bom compositor. Ele não era virtuoso, ele tinha um conhecimento muito raso, muito básico de música, mas ele sabia exatamente aquilo que suas películas, aquilo que seus filmes pediam musicalmente. E assim, ele ficou conhecido, ficou famoso não apenas pelas obras, mas também pela arte musical que as mesmas contêm. The Fog, um filme de 1980, revela muito, eu diria, das características, origens, referências que o Carpenter tem em relação à música. É claro que ele é alguém que se interessa muito por rock and roll, e várias das referências musicais que ele imprime nos seus filmes têm tal característica. Mas a que mais se sobressai talvez seja um estilo de música chamado drone music, ou música drone, como é conhecida por aqui, que é um estilo de música mais minimalista, que teve suas origens ali nos anos 1960. Digamos que é uma performance, é uma abordagem da música minimalista com alguns elementos um pouco mais modernos, né? Mais elétricos, mais contemporâneos, mais futurísticos, que envolve mais um tipo de música um pouco mais artificial e não puramente feita em instrumentos de cordas naturais. Mas ainda assim é um estilo de música minimalista, é um minimalismo moderno, digamos assim. A drone music, ela basicamente se sustenta a partir de sons repetidos, que vão se repetindo várias e várias vezes, e aí nós percebemos a inserção de novas camadas, né, novos elementos que vão se inserindo, e é o que o John faz aqui na trilha de The Fog, que vão deixando a composição um pouco mais plural, elementos que vão inserindo mais cenas, mais possíveis visões, né, ideias que nós podemos fechar os olhos e perceber, imaginar naquilo que está acontecendo, naquilo que a música está tentando comunicar. Basicamente isso é John Carpenter, alguém que teve influência do rock, nós vemos algo do rock em suas composições, mas principalmente de drone music, algo que ele gostava muito porque o que era mais acessível para ele, obviamente isso já foi mencionado por mim em vídeos anteriores que continham suas composições, o que era mais acessível para ele, aquilo que ele conseguia fazer melhor era tocar com sintetizadores, trabalhar com sintetizadores em busca de uma sonoridade mais adequada para a película em questão. Para essa aqui, obviamente, se tratando de um filme fantasmagórico, é um filme sobre vingança, uma vingança de fantasmas, é lógico que a faixa precisaria ser um pouquinho mais eerie, né, um pouquinho mais assombrosa, né, que pudesse comunicar ali, digamos, algo vindo do além. Eu gosto bastante dessa faixa aqui, e o John, na opinião dele, claro, né, para ele essa é uma das principais trilhas sonoras que ele escreveu. Não apenas esse tema principal aqui, mas quando ele diz uma das melhores, ele se refere a toda a composição, né, a toda a OST, a Original Soundtrack. A trilha sonora que ele escreveu para todo o filme, que na verdade se repete várias e várias vezes, ela é bem redundante, mas ele muda um pouco as notas que ele escolhe repetir. Por exemplo, aqui na faixa principal, o acento maior, aquilo que mais repete, com certeza vocês conseguiram ouvir muito bem isso, é o Lá menor. A faixa em si ela tem uma repetição muito contínua do Lá menor. E inclusive o Lá menor, a nota em si ela é bem interessante porque ela já foi usada várias vezes, né, para um propósito parecido como esse, para criar repetições, mas repetições que são agradáveis ao ouvido e não saturam assim tão facilmente ou não tão rapidamente. Um exemplo que eu posso citar, e é algo que me ocorre, algo que eu me lembro quando eu escuto o tema principal de The Fog, é certamente a música do Beethoven, muito conhecida por todos, até ficou enjoativa, né, porque ela sempre vinha em caixinhas de música. Pelo menos a introdução dela, porque a composição completa é uma maravilha, é uma masterpiece. Mas a introdução dela, os momentos iniciais dela, as pessoas passaram a conhecer
E a reconhecer porque vinha muito em brinquedos, caixinhas de música, caixinha de joia, enfim. A música a qual me refiro, obviamente, é Für Elise. Beethoven faz isso em Für Elise. O que ele apresenta inicialmente é uma certa insistência com o Lá menor. E não à toa, algumas pessoas já me disseram que quando ouviram The Fog pela primeira vez, o tema principal aqui, obviamente, elas se lembraram um pouco de Für Elise. E isso não é à toa, claro que não é à toa. Obviamente também eu não estou dizendo que o John Carpenter está no nível do Beethoven. Isso seria uma estupidez, algo completamente estúpido de se dizer. O Beethoven é um gênio da música, um dos maiores gênios da música. E o John Carpenter era alguém ali muito rudimentar, que sempre conheceu uma coisinha ou outra, mas tinha ótimas ideias. E essas ideias, de modo minimalista, eram aplicadas em seus filmes para criar uma aura que o filme precisa. E aqui nós vemos essa aplicação com muita maestria, e talvez por isso o John se orgulha tanto desse tema, porque ele se encaixa. O filme dele pede suspense, né? A bruma vem do oceano, a bruma nós não sabemos o que é, ela carrega algo de suspense, algo de misterioso, e isso o tema consegue responder musicalmente, com essas ênfases, essas insistências no Lá menor. Mas outra coisa que a trilha também precisa conter é um certo grau de truculência, um certo grau de intimidação, o que o tema principal de The Fog também corresponde. E o John até insere alguns outros elementos na faixa para criar essa intimidação. Uma batida forte que ecoa, né, ela continua e vai diminuindo sua tensão aos poucos, né? Sem falar que o sintetizador que ele também usa aqui, o som sintético lembra muito o som, né, de órgão de tubo, enfim, cria-se uma aura e é muito, muito eficiente, sem sombra de dúvidas. A segunda composição escolhida neste episódio, como bem ouviram, é o tema principal do filme House on the Haunted Hill, de 1999, um remake do clássico,
que está, na verdade, mais para uma reimaginação, já que os dois filmes não têm muita relação em termos de roteiro, são histórias completamente diferentes. Mas o filme de 99 ainda tem os seus bons momentos, é um filme que particularmente eu gosto sim. É um caso de reimaginação que eu achei bastante competente, especialmente levando em consideração o que era produzido no horror na época. E um dos grandes pontos altos do filme para mim, sem dúvida, é a música de Don Davis, que diferente do Carpenter, que era um sujeito musicalmente mais simplório, o Don Davis já é alguém mais educado, com um nível de educação um pouco maior. Ele foi aluno de Albert Harris, que era alguém que já tinha trabalhos prévios com pessoas de Hollywood, né? E também nomes de gente importante do mundo pop, como Barbra Streisand, Cher. Enfim, o Don Davis ele teve boas referências. Ele era compositor, condutor, orquestrador e trabalhava com formatos do tipo ópera, também com concertos e também música de câmara, que é uma coisa que, pelo menos o meu ouvido, indica que é um dos grandes pontos altos, uma das grandes influências que o tema principal que ele escreveu para House on the Haunted Hill possui. Eu acho que a experiência dele com música de câmara contribui muito nesse sentido. Uma das coisas que eu sinto ouvindo essa faixa é que o som, né, seja através das melodias que vêm das cordas ou daquela intensidade das notas insistentes, repetidas do órgão, o que eu sinto aqui é o som tomando totalmente conta do espaço, dos nossos arredores. Ele está em toda parte. Nós ouvimos o som, claro, com os nossos ouvidos. Se você colocar um fone, a imersão fica ainda maior, mas a sensação que nós temos é que ele é ambiente. Ele está em toda a parte, ele é forte, né, dos nossos lados, acima, abaixo de nós, ele está ao nosso redor. Isso acontece muito em virtude, pelo menos eu avalio assim, eu penso assim, em virtude talvez da experiência, do conhecimento que o Don Davis tem também com música de câmara, né? Não apenas com ópera e concertos. Ele mistura um pouco dessas influências aqui, ele traz para a composição em si, que não é muito complicada, erudita, mas é exatamente aquilo que o filme precisa. Trabalha bem o conceito. O diretor William Malone, nessa sua versão de House on the Haunted Hill, ele de fato queria um elemento sobrenatural dentro da casa. Ele criou de fato um filme horror com elementos sobrenaturais. E uma coisa que ele desejava de fato é que a casa fosse um amálgama de seres ruins, de pessoas ruins, de espíritos ruins, né? E o ataque, quando ele é feito, quando o mal de fato se manifesta na casa, ele é um mal coletivo, conjunto. São dezenas de espíritos que, colados, amalgamados, coletivamente atacam as presas, tentam sugar, drenar, né, a vida que se manifesta ali. Esse é o conceito do filme em si, né? Não é um vilão único, são vários espíritos de pessoas ruins que habitaram naquele lugar e fizeram parte, né, das barbaridades, das atrocidades que aconteceram ali. Então, a ideia do diretor, do William Malone, é que a música, de certo modo, se manifestasse assim também, que nós não tivéssemos a sensação de que aquilo que ameaça, aquilo que nos invade, né, que tenta contra a nossa vida, no caso a vida dos protagonistas, né, mas eu falo no sentido de nos colocar no lugar deles, ele queria que esse medo, essa ameaça, fosse algo coletiva também, fosse algo para além de um simples stalker ou um simples vilão atrás de alguém ou colocando em risco a vida de alguém, um monstro ou um assassino, por exemplo. Não, aqui é o mal. A casa em si manifesta o mal. E ela é repleta de espíritos que em conjunto, né, em comunhão, eu acho que comunhão é uma palavra forte e esclarecedora do conceito que o William Malone, o diretor, queria, ela é bastante reveladora, bastante assertiva nesse sentido. É uma comunhão de espíritos maus, ruins, e todos atacam ao mesmo tempo. Então por isso que a música parece que, de certo modo, né, o Don Davis ele consegue isso perfeitamente, fazer com que nós sintamos a música como se ela estivesse povoada, né, por coisas ruins, por coisas ameaçadoras, tenebrosas, né. O estilo gótico que o ambiente dessa música possui, ele é notório, ele é muito interessante. O órgão ele começa com notas tensas, né, e insistentes, depois ele dá uma variada também, ele começa a abordar mais melodias, né.
o complemento com as cordas é muito agradável, muito interessante, mas percebam que a aura de intimidação, né, a música em si ela é tenebrosa o tempo todo. E em um modo gótico, né, de expressão, um modo bem clássico mesmo de expressão. É gótica, a música gótica, totalmente gótica. E gótica dentro da década de 90, né, em um filme do final da década de 90, ali do finalzinho do século 20, o que é bem interessante. Eu gosto muito dessa música. Eu acho que, em termos de conceito, ela atende perfeitamente àquilo que o diretor imaginou. E o Don Davis, né, conseguiu fazer isso, o que nem sempre é fácil. Comunicar uma ideia, desenvolvê-la, ter uma visão musical para um filme é algo que a criatividade em si ela não impõe limites, mas é necessário de fato um bom compositor, né, alguém que musicalmente tem gabarito para tornar essas ideias, essa criatividade limitada em realidade. E eu acho que o Don Davis ele teve capacidade suficiente para isso. O trabalho dele ficou mais reconhecido em cinema graças à parceria com as irmãs Wachowski, lá na trilogia Matrix. Talvez seja o trabalho musical em cinema mais reconhecido do Don Davis. Mas esse tema aqui eu sempre gostei. Eu sempre achei ele classudo, refinado. Embora, eruditamente falando, né, em termos técnicos, seja um tema muito simples, é apenas para ambientar mesmo. Mas ambienta como poucos. Você escuta essa música e sente a aura fantasmagórica, o mal que habita, né, a mansão, aquele lugar. E é isso que uma música, uma trilha sonora se presta, né, a colorir o filme, a ser mais um elemento que nos ajuda a ter sensações, a imergir dentro de uma obra. Esta não é a primeira vez que eu abordo um tema musical de Charles Closer no canal, até porque dentro desta mesma série, Melodias do Horror Cinematográfico,
eu já havia comentado o tema musical principal do filme Dead Silence, que é um filme posterior, mais adiante, alguns anos depois de Saw. Porém, Saw foi o primeiro trabalho de fato cinematográfico do Charles Closer e aquele que o apresentou para a indústria, fez com que outros estúdios, produtores, diretores ficassem interessados naquilo que ele fazia. Entretanto, aquilo que eu comentei em Dead Silence, vale aqui também, porque as influências de Charles Closer continuam as mesmas. O fato dele ter trabalhado com Trent Reznor por muitos anos, isso deixou marcas muito profundas no trabalho dele. Ou seja, a influência maior musicalmente falando do Charles continua sendo, inclusive em Saw, de industrial metal, o gênero musical mais popular do metal dos anos 90. Isso povoa, isso basicamente é a raiz, a base de toda a música que ele escreve e escreveu também no princípio do século XXI. Mesmo que só o filme original seja de 2004, a música que nós encontramos aqui, as ideias, a base dela é ainda puramente noventista. E aqui, neste tema, ele teve de fato seu maior reconhecimento, porque diferente de outros trabalhos só, ficou muito popular, tornou-se uma franquia longeva até demais, né, com a maioria dos filmes muito pouco aproveitáveis, embora o primeiro, o original, o primeiro filme do James Wan, de 2004, seja realmente interessante. É um filme que eu gosto, mas eu não gosto muito da franquia como um todo não. Eu acho o primeiro filme muito bom, todo mundo deveria assistir, mas o resto é mais algo como uma reciclagem mesmo, né? É algo que populariza e extrai, repete muito a fórmula dentro do que ficou conhecido pejorativamente como pornô de tortura, né? Que é uma espécie de subgênero onde filmes como Saw se encaixam. Porém, musicalmente falando, o tema de Saw, embora ele vá se manter e repetir em vários filmes da franquia, né? Porque é o tema mais reconhecido, é algo característico dele, tem algumas ideias interessantes sim, porque ele contextualiza muito bem com o que acontece de fato em cena. O Charles, discutindo a faixa, ele vai direto ao ponto, ele é bastante objetivo quando ele fala sobre ela. Um dos pontos centrais aqui é a busca por um ambiente de suspense. Porém, a música de Saw é uma música de tensão também. Então o que nós temos é uma alternância desses momentos. Momentos mais calmos, onde há um relaxamento muscular, e depois momentos de explosão. Até que no final da faixa, a explosão vai ser maior. Porque uma coisa que o Charles, o Closer, faz é musicalizar de acordo com a cena, com aquilo que está sendo exibido em tela. E só tem momentos onde o suspense impera e momentos pesados, gráficos, gore. E em momentos gore, a música fica mais tensa. Mas o momento mais tenso de todos vai ser, sem dúvida, no final do filme, onde a grande revelação é exposta, onde de fato nós descobrimos como o jogo se encerra e como ele foi, né, pensado, desenvolvido pela mente perversa do Jigsaw. É o grande momentum do filme, o clímax dele, onde as pessoas deveriam ficar surpresas e de boca aberta. E é interessante, o primeiro filme pelo menos ele atinge muito bem esse objetivo, e a trilha sonora, como ela sempre é ambientada com aquilo que está em tela, ela também acompanha muito bem o desfecho e o conceito, as ideias que o James Wan teve, né? É uma trilha sonora bem competente nesse sentido, e não à toa ela ficou sendo emblemática. Eu gosto mais da trilha sonora de Saw do que da franquia em si, e ela, juntamente com o primeiro filme, tem um casamento harmônico bem interessante. É bastante equilibrado. O filme, as cenas e a música dialogam-se muito, muito bem. Uma coisa que é importante falar também sobre o estilo do Charles Closer, né, é a sua herança sintética mais artificial, com samples, que é algo que ele herda, sem sombra de dúvidas, das experimentações que eram feitas no metal industrial, né, no industrial metal, nos anos 90. Essas referências ele usa de maneira ainda mais pungente. Ele trabalha com design de som, né, e sons que são sintéticos também, que se misturam, né, com alguns movimentos de corda que nós encontramos na faixa. E é importante perceber também que a programação que é feita, ela é sempre mais rítmica. É para manter tensão mesmo, é para aumentar o volume ou abaixar, subir a tensão de acordo com aquilo que é exibido. Pararam,
pararam, parararam, e depois fica mais alto. Pararam, 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 parararam. Vai subindo o tempo todo, até que a explosão, de fato, o grande momento do filme aconteça, e aconteça sincronizadamente com a faixa. Basicamente a ideia é simples, mas novamente, colocada em prática de maneira muito perfeccionista. Eu acho que a abordagem dele é bem interessante mesmo, e as pessoas têm motivos suficientes para gostar dessa faixa e sempre se lembrar dela. É uma das grandes faixas, um dos grandes temas do horror do século XXI, sem dúvida. E é uma coisa que não é muito comum, né? As pessoas se lembrarem de temas do horror do século XXI de maneira tão automática. Há muitos filmes no século XXI que não apresentaram trilhas sonoras tão interessantes assim, que embora sejam simples, são interessantes e marcam de algum modo, mesmo a maior parte dos filmes de Saw não sendo tão bons. Saw é um filme de nicho, né? E eu diria que é um filme de nicho dentro de um nicho, porque o horror já é um nicho, e Saw é um tipo de filme bem de nicho dentro desse gênero que já é de nicho, né? É necessário um tipo de paladar especial, né? Um pouco de abertura para as coisas horrorosas, macabras e extremamente sádicas que a gente encontra nesse tipo de filme. Mas a música, de certo modo, ela não é sádica não, ela acompanha o palpitar do seu coração, da sua tensão, da sua adrenalina. Na verdade, ela ajuda, é uma mediadora desse processo. Às vezes ela ajuda a impulsionar um pouquinho mais aquilo que você está sentindo. E graças a ela você sente com um pouquinho mais de tensão. Esse é o trabalho do Charles Closer, o qual ele fez com maestria e com apenas 6 semanas de trabalho. Um trabalho de fato muito rápido. 6 semanas no caso, não para fazer o tema principal, claro, né, mas toda a trilha sonora. Um trabalho muito rápido e bem eficiente.
Dos temas musicais que escolhi para comentar neste episódio, o tema de The Amityville Horror, filme de 1979, com certeza é o mais refinado, mais voltado a um estilo tradicional de música clássica. É o mais erudito de todos eles. Isso não quer dizer que os demais temas sejam ruins ou desinteressantes, que eles não tenham boas ideias. Eu só estou dizendo que esse tema aqui está em uma prateleira acima. Ele é muito mais refinado, ele tem direções, ideias muito mais artisticamente elevadas do que dos demais filmes. E não à toa, a trilha sonora ficou reconhecida mais do que o filme, porque The Amityville Horror é um filme que não é lembrado, fora do gênero horror, com muita estima, digamos assim, para um cinéfilo mais casual, e que não tem um trato muito aprofundado, não é um garimpeiro do gênero. Mas o tema musical ele sempre é lembrado, e ele sempre foi impactante para todas as pessoas que o escutam. E uma pessoa desavisada certamente não vai associá-lo necessariamente a um filme de horror, dada as suas nuances muito doces, que em alguns momentos são distorcidas de fato, são assustadoras, principalmente em virtude do uso dos graves em instrumentos de sopro, metais pesados, mas ainda assim com um refino bastante interessante. Isso se deve muito ao background, à biografia do seu compositor, o argentino-americano Lalo Schifrin, um músico muito famoso por não ser tradicionalista, inclusive, o que é um detalhe bastante interessante quando nós escutamos essa faixa. Ela tende a ser mais tradicional, mas ela tem também suas liberdades artísticas, ela não é muito engessada também não. Mas o Lalo Schifrin ficou mais conhecido por suas liberdades artísticas. É claro que ele é reconhecido também pelas orquestrações tradicionais que ele é capaz de compor e compunha. Só que o ponto de virada para ele, aquilo que o tornou marcante na história do cinema e inclusive o fez ser reconhecido com um Oscar honorário em virtude de suas contribuições, o seu estilo musical único e influência na arte de compor trilhas sonoras, o que fez ele ser introduzido nesse hall de compositores que foram premiados com um Oscar, ainda mais com um Oscar honorário de reconhecimento, é o fato dele incorporar na sua música gêneros musicais diferentes. Ele gostava muito de jazz e por ser latino, ter uma descendência latina, ele advém da Argentina, ele também incorporava muito música latina nas trilhas sonoras que ele costuma compor. The Amityville Horror foi a grande faixa reconhecida dele, a princípio, em sua carreira, embora previamente ele já tinha alguns trabalhos com uma marca bem interessante, como por exemplo no filme Enter the Dragon, no Brasil conhecido como Operação Dragão, o filme de artes marciais do Bruce Lee, o filme americano do Bruce Lee, é trabalho dele. E posteriormente ele deixaria uma marca ainda mais moderna, ainda mais reconhecível em virtude da música dele ser o pontapé inicial também, musicalmente falando, é claro, para a série Mission Impossible. O tema também é dele. Mas The Amityville Horror é o seu primeiro grande momento de reconhecimento. A faixa em si é a grande superstar daquela produção. Ela está em um nível acima do roteiro, da direção, das atuações, do figurino, cinematografia, de tudo. É uma faixa refinada em um filme não tão refinado assim, embora, claro, seja um clássico do horror. Não deixa de ser, só que é um trabalho muito refinado para o que normalmente nós encontrávamos em filmes desse gênero. É claro que existem faixas maravilhosas em filmes clássicos do horror, e eu mesmo já abordei aqui nessa pequena minissérie. Nós já vimos exemplos disso, mas não eram regras, eram exceções. E essa aqui, inclusive, é uma grande exceção muitíssimo refinada. Mas, enfim, o Lalo, por causa do background latino dele, e também pelo seu apreço não apenas por música latina e por jazz, ele acabava fazendo composições que flertavam com o clássico, mas com um misto com esses outros gêneros. E a gente consegue sentir isso nas trilhas que são mais clássicas, mais reconhecidas dele, com certeza. Um bom exemplo, por exemplo, de percepção dessa mistura, desse hibridismo do trabalho do Schifrin é na série Dirty Harry, aquela mesmo com Clint Eastwood. Ali vocês vão sentir bastante influência de jazz e música latina, bem interessante. Ou seja, ele era um musicista de mão cheia. E o que ele queria aqui com The Amityville Horror? Qual que é o grande trunfo dele aqui?
É uma faixa assustadora? Depende do ponto de vista. Eu acho que ela tem momentos assim. Mas o grande acento dele, aquilo que ele espera, é assombrar pela via, talvez, da identificação, da simpatia. Até porque o filme se trata de uma família, né, os Lutz, indo recomeçar a sua vida em uma nova casa com os seus 3 filhos. E o que o Lalo Schifrin tinha como referência, né, sua grande inspiração, a imagem mental que ficou para ele, foi a própria casa, né, a estrutura arquitetônica, no caso, da casa de Amityville. Né, aquela imagem frontal que está inclusive na capa, no pôster, na arte do filme. Ele olhou para aquilo, sabia de fato o que ia acontecer dentro da casa e quem estava se dirigindo para ela, essa família com grandes esperanças de um recomeço pacífico, amoroso, em um lar novo, né, com seus 3 filhos, esse casal. E o que ele pensou foi, na verdade, mais nas crianças, em como as crianças iriam vivenciar esse novo recomeço, quanto a casa, né, aquilo que a habita, o mal que a habita, o quanto essa casa iria traumatizar, marcar negativamente essas crianças. O sofrimento, o martírio que o Lalo quer imprimir na faixa é de ordem mais infantil, e não à toa esse tema aqui ele é classificado como uma lullaby, porque de fato em certo sentido é um misto, né, de coisas, mas ali também reside algo no espírito de uma lullaby, de uma canção de ninar. Para quê? 3 vozes. Ele pensou a música para 3 vozes, que representam, né, as 3 crianças da família Lutz. E esse cantarolar, né, essa vocalização, esse coral de 3, né, crianças que a gente encontra na faixa em si. De maneira muito doce, né, adocicada em vários momentos. A gente vê aqui um tônus, um acento muito grande em instrumentos de corda, como harpa, violino, viola, mas com contrastes com algo mais brutal, mais macabro, mais maligno que reside naquela história macabra da casa, né, de tudo que aconteceu ali dentro, com os DeFeo anteriormente, nas marcas que essa casa possui, no mal que habita ela. Né. E existe esse contraste dessa doçura da harpa, do violino e da viola, com instrumentos mais pesados, de sopro, mais graves, né, um grave para intimidar, ou seja, de uso realmente de instrumentos de metal pesado. Essa faixa é lindíssima, ela é muito interessante, ela tem muito mais camadas do que um tema repetitivo, estereotipado, ou que foi pensado apenas para assustar. Não, essa música ela tem camadas biográficas, existe a casa, existe o intento da casa, o mal que habita ela, mas existe também um contraste da família, da esperança dessa família, do amor que eles sentem uns pelos outros e como a casa vai deteriorando essa relação, colocando uns contra os outros ou tentando fazer isso de certo modo, destruir essa família. Então é uma faixa de contrastes que ilustra muito bem o espírito, a alma do filme. Essa faixa é fantástica, fenomenal.
Eu abri o episódio falando da música de John Carpenter e também vou encerrar o mesmo retornando até ele, porém em uma estética muito diferente, como se escuta. Não é a primeira vez que eu abordo o tema de Christine no canal, mas como essa minissérie Melodias do Horror Cinematográfico se trata de uma antologia, qualquer antologia que se preze, necessita conter esse tema em específico dentro das faixas selecionadas. Como vocês podem ouvir, o tema de Christine é muito diferente do tema de The Fog, que foi apresentado primeiramente nesse episódio. Completamente diferente. The Fog contém uma aura de mistério, e o suspense em Christine também existe. É algo misterioso também. Christine também é algo misterioso. Ela revela muitas coisas, mas também esconde outras coisas. A gente acaba ficando interessado em saber o por que diabos aquele carro é daquele jeito. Uma coisa que o filme do Carpenter não tem nenhum interesse de explicar ou revelar, até porque isso quebra a graça do filme. O mistério revelado quebra muito a mística, né, do que existe, motiva e faz aquele carro pulsar. O filme é muito diferente do livro, é verdade, porque no livro isso fica claro desde o princípio, mas na ótica do Carpenter manter o mistério, a mística do carro é muito importante. Então o suspense também existe em Christine, mas em The Fog é mais um suspense misterioso, é um grande mistério que vai ser revelado. Em Christine não. Então são elementos que são compartilhados, mas dentro também de acentos um pouco diferentes, são paladares diferentes. Porém, a música de The Fog é mais fantasmagórica, e de Christine deveria ser fantasmagórica, porque no livro do Stephen King o que de fato assombra o carro é um espírito de um homem que era malévolo, e esse espírito é o que de fato infecta o Arnie, mas não é assim no filme. Christine é uma entidade por si só, é uma força por si só, que nós não podemos chamar necessariamente de força da natureza, mas talvez, metaforicamente falando, é claro, de uma força feminina, uma força obsessiva feminina. Christine é uma garota, e uma garota completamente emputecida, raivosa, extremamente colérica. E uma das coisas que me faz gostar bastante desse tema aqui do John é o fato de que ele é a energia vital, ele de fato é o condutor vital que faz o carro pulsar, que faz o carro odiar, que faz o carro perseguir, punir, massacrar todos aqueles que se intrometem, se coloquem minimamente entre ela, o carro, a garota, e o Arnie, aquele que é seu atual condutor. É a música que faz o carro fluir. Não é um espírito prévio, não é uma entidade que habita o carro. O carro é a entidade em si, e ele está pulsando, e nós estamos sentindo constantemente a raiva do carro, acompanhando os seus movimentos, o seu estado de humor. E percebam que a faixa em si trabalha exatamente isso, com os estados de humor de Christine, como eles fluem, como eles passam de um estado mais latente para algo mais explosivo, mais persecutório. Esse tema ele é apresentado no filme em um momento onde Christine estava sondando, não perseguindo ainda, mas observando o que dos agressores, dos bullies de Arnie estava fazendo. Ele estava na rua, se tratava do Multi, como vocês podem bem lembrar, e Christine está espreitando, ela está observando a sua presa, a sua vítima, até o momento certo de persegui-la, caçá-la. E nós percebemos que os sintetizadores do John Carpenter, o modo como ele usa uma camada sintética para ambientar, dar uma aura de mistério, de espreita, ele é muito valorizado também pelo uso de baixo, um som um pouco mais grave por cima, criando aquele senso de expectativa. Christine observa. E ela observa até o momento do ataque, do momento que ela vai se lançar completamente diante da sua presa, da sua vítima. Christine está caçando. Christine é uma besta selvagem, uma garota enraivecida e defendendo com unhas e dentes, aqui literalmente com as rodas, com o capô, com a sua estrutura. Ela está literalmente se colocando ao ataque para destruir, para aniquilar, não deixar vestígios da sua presa. No livro do King ela faz uma coisa absurda com o Multi, porque ela atropela o pobre coitado,
e depois ela atropela de novo, e depois ela atropela de novo, até que ele vire uma geleia no asfalto. O filme não é tão gráfico e extremo assim, até porque o John não poderia fazer algo assim no filme dele naquela época. Seria extremo demais, a censura ia cair em cima dele. Enfim, ele não podia realizar uma cena como essa. Mas isso não quer dizer que ele não podia ser agressivo, ser truculento, uma total troglodita com a música dele. E Christine está com raiva. A gente sente que ela está com raiva. Ela está com muita cólera. Ela quer destroçar o Multi. E mesmo o momento de suspense, né, o momento prévio onde a música trabalha de uma forma onde um suspense é criado, na observação de Christine a gente sente que a música é ofegante, a música já exala um sentimento de cólera, e essa cólera explode, e ela explode de maneira tão agressiva, tão truculenta e brutal que não há chance alguma da vítima sobreviver. É a explosão de Christine. E percebam, repito novamente, eu enfatizo isso, grifo, não é uma entidade sobrenatural, é a música que alimenta Christine. Sem a música do John Carpenter e o seu típico minimalismo, mas bastante eficiente, porque ele casa perfeitamente com a proposta, com o conceito da criatura, daquilo que ele criou ou está adaptando, sem essa música, esse filme aqui não teria sido tão marcante como ele foi. Porque é o que dá vitalidade ao carro, que deixa o carro de fato reconhecível enquanto uma personalidade. O carro em si também é um personagem. Isso é bastante interessante porque ele é um personagem tanto quanto o Arnie é. Ou os bullies, ou a primeira namorada do Arnie, do amigo dele, enfim. O carro em si, né, o modelo, o Plymouth, ele também é um personagem. E o que humaniza o carro, que faz com que nós sintamos empaticamente todos os sentimentos agressivos, negativos que o carro tem em relação aos demais, daquelas pessoas que circundam e que ficam entre ela e o Arnie, nesse sentimento de ciúme obsessivo absurdo, né? É a música que habita o carro e faz o carro pulsar. É como se fosse o sangue, né, de umas veias metafóricas que o carro poderia ter. É o fluido do carro que deixa ele de fato vivo, mas de um ponto de vista mais humanizado, que nós reconhecemos em Christine, né, esse caráter, esse traço de personalidade, a música da personalidade para ela. E foi a música que também, obviamente, deu personalidade ao filme, porque a grande estrela, né, do filme do Carpenter é a própria Christine, diferente do livro do Stephen King. Mas é isso, meus caros, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, e até um futuro episódio de Melodias do Horror Cinematográfico. Haverá mais, talvez não muitos, mas alguns a mais eu deverei fazer em um futuro breve. Um abraço a todos, obrigado por terem ouvido, e saudações Corvides.